Bom, pessoal, então eu vou concluir aqui os comentários sobre as questões, né, da segunda lista, da segunda avaliação, melhor dizendo, de estruturas algébricas, tá? Então, faltou comentar essas questões aqui, certo? E ficou faltando a questão 6, eu não esqueci. É porque a questão 6 eu tenho que olhar com mais cuidado, porque ela realmente tem um detalhe lá que precisa ser olhado com mais calma. Então, eu vou escrever realmente a solução, certo? E aí eu vou postar um vídeo só com a solução dessa questão, tá bom? Então, para terminar, né, em essência, os comentários das questões da avaliação, faltam essas 4 questões aqui, certo? Então, a questão 15, né, ele diz que você tem K um corpo e tem f de x pertence a K de x, um polinômio tal que o grau dele é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 3. Aí provar que f de x é irredutível sobre K ou f de x possui uma raiz em K. E pergunta o que acontece se o grau do polinômio for 4, certo? Bom, essa questão aí era o seguinte, você tinha que analisar por casos, né? Mas essencialmente você ia se fazer uso de um resultado que garante que quando você... Muita gente, inclusive, até colocou esse resultado e provou. Você tem um polinômio... Tem K um corpo e tem f de x um polinômio em K de x. Aí lá diz que f de x é redutível sobre K de x se somente se possuir uma raiz em K. Tá? Então, nesse caso, isso quer dizer que se o polinômio não possuir raiz, ele é irredutível. É a equivalência disso, né? Então, no caso aí, quando você tem que o polinômio f sobre o corpo K, f de x, né, em K de x, se ele tiver grau 1, por exemplo, então ele é do tipo ax mais b, né, onde o a e o b pertencem a K, então ele é o único caso que ele é irredutível, mas ele possui uma raiz, né, porque seria menos b sobre a, tá? Mas mesmo nesse caso aí é o caso mais simples. Então, o caso em que ele tem grau 2 ou grau 3, aí você tem que entender o seguinte, que esse polinômio de grau 2, né, ele se escreve como um produto de dois polinômios de grau 1, e aí, consequentemente, se ele tem um fator de grau 1, né, ax mais b, porque lá no caso do teorema, quando você demonstra ele, essencialmente você dizer que ele é redutível, só se ele tem uma raiz. A gente viu um resultado que diz que se um polinômio tem sobre um corpo K, f de x em K de x tem uma raiz A, então o polinômio é divisível por x menos A. Então quer dizer que ele tem uma raiz nesse caso, é dizer que quando você escreve quando você escreve esse polinômio tendo em vista essa raiz, ele pode ser decomposto como sendo quem? Um termo x menos a, onde o a é a raiz, vezes um outro polinômio, de grau, no caso, uma unidade inferior ao grau do f, né? Para quando você multiplicar isso aí, dá o polinômio f, certo? Então, no caso, quando o polinômio tem grau 2, ou ele vai ser escrito como dois polinômios desse tipo, né? Um ax mais b e cx mais d, tá? E aí, no caso, ax mais b e cx mais d, esses dois termos aí, eles possuem uma raiz, né? Então, no caso aí, o polinômio f ele teria raiz. Se daí ele se escreve como polinômio de grau 2, é irredutível, né? Pelo teorema, tá? Porque pelo teorema, se ele escrever da primeira forma como eu falei, ele tem uma raiz, então ele é redutível. Se ele escrever como não puder ser escrito dessa maneira, então ele vai ser o próprio ax quadrado mais bx mais c, e nesse caso ele vai ser irredutível, né? Porque ele não possui raiz em K. E se ele for de grau 3, aí ele pode ser escrito como sendo um fator de grau 1 vezes um de grau 2, né? Ou então 3 fatores de grau, ou então como 3 fatores de grau 1, né? Nesses dois casos, em particular, ele tem um fator, né, de grau 1, então pelo teorema ele possui uma raiz, e aí consequentemente ele é redutível. Se não, ele vai ser escrito como um polinômio de grau 3, ele mesmo, né, da forma como ele é dado, e aí nesse caso ele não tem raiz, então pelo teorema, se ele não tem raiz, ele é irredutível. Então essa era a maneira de justificar, certo? Só que aí tinha que provar esse resultado, que se o polinômio ele é redutível, se somente se ele possui uma raiz. Isso aí tinha que provar, certo? E no caso, quando pergunta aqui se o grau de f quando o grau é 4, o que é que você pode afirmar?
Nesse caso, a gente não pode, o que ele quer saber é se por causa do grau do polinômio C4, se a gente pode concluir esse mesmo resultado aqui. A resposta é não, porque lá no exercício 13, né, o polinômio que a gente encontra, né, o P e o Q, que a gente encontra, cujo produto dá esse camarada aqui, ó, x à quarta mais 4, né, ele é um polinômio de grau 4, né, aqui no caso, mas ele não possui raízes, ele não possui raízes aqui, tá? E ele é redutível, no entanto, né? Porque você pode escrever o x à quarta mais 4 como esses dois camaradas aqui que a gente encontrou, só que nenhum desses dois polinômios, nem o P nem o Q, eles possuem raízes em Z, as raízes deles são complexas. Ou seja, quando o grau é 4, você pode encontrar um exemplo de um polinômio, que você pode escrever como produto de dois polinômios de grau 2, mas que nenhum desses dois polinômios eles têm raízes. Então, ele, no caso, ele é um polinômio redutível, mas que não possui raízes no conjunto, que no caso lá é no domínio, né? Ele pergunta aí se é possível, tá? Que na verdade você pode pensar assim, mas lá é Z, Z não é corpo, mas R é. Então, por exemplo, se você muda lá no exercício 3 o Z de x por R, Z por R, então aquele polinômio lá Z à quarta mais 4, x à quarta mais 4 em R de x, ele não possui raízes, mas ele pode ser escrito como produto daquele P pelo Q. No entanto, o P e o Q eles não têm raízes reais, as raízes são complexas, certo? Então, a resposta para quando o grau é 4 é que o resultado nem sempre é verdadeiro, tá? Bom, aí o 16, ele diz que você tem um anel comutativo com unidade, e aí considera A pertencente a um elemento tal que A ao quadrado é 0, tá? E aí pede para você mostrar que se eu considero o polinômio f de x igual a x mais 1, pertencente a de x, que ele é invertível. O que aconteceu aqui é que teve algumas pessoas que disseram, pega o polinômio menos ax mais 1, aí multiplicou, né? E aí, quando multiplica o f de x por esse outro polinômio que eu falei, o menos ax mais 1, aí você vai ter justamente que o produto deles dois é dizer que ele é invertível, esse polinômio é que tem um outro, quando eu multiplico o f por esse g, um g, né, tal, quando eu multiplico f por g, dá a unidade, tá? Que no caso, como é um anel com unidade, o a de x ele tem unidade, é o polinômio constante igual a 1. E aí, no caso, ou fazia isso, ou então você fazia a conta mesmo, né? Você considerava que o g era um polinômio do tipo cx mais d, por exemplo, e fazia essa conta, né? Multiplicava, igualava a 1, e aí você ia chegar a quem é que tinha que ser o valor do c e o valor do d. Aí você ia chegar justamente que o c era menos a e o d era 1, tá? Então, podia fazer de uma maneira ou da outra, certo? A 17 dava um polinômio f, né, genérico, dado dessa forma aqui. Aqui é porque o a eu esqueci de colocar em itálico e ficou diferente, mas é um coeficiente aí menos 1, certo? E diz que ele pertence a z de x. Aí pede pra gente, ele diz que se f de x tem uma raiz a pertencente a q, uma raiz racional, então a divide a zero. Primeira coisa, pessoal, noção de divisibilidade não está bem definida, pelo menos a gente não viu isso, a gente pode até definir isso, mas a gente não viu isso em Q. A gente tem a noção de divisibilidade em Z. Então a primeira coisa nessa questão é que você tem que mostrar que se o polinômio tem uma raiz A racional, que essa raiz ela é na verdade o quê? É uma raiz inteira. Você considerava aqui que o A era, sei lá, alfa sobre beta, onde o beta era diferente de zero e o alfa e o beta são primos entre si. E aí você depois ia supor que se ele é uma raiz, você substituir aqui, né? E daí você ia concluir que pelo fato e essa expressão dava zero, né? Aí você ia fazer uma manipulação, colocava o termo que tinha o alfa mais o alfa sobre beta elevado ainda para o outro lado, porque aí no outro aliás, o termo a zero, né? E do outro lado ia ficar todos os termos dependendo do alfa sobre beta, aí fazer uma certa divisão lá conveniente. Né? E aí você ia chegar que o alfa tinha que dividir o beta, mas como eles são primos entre si, então necessariamente o beta tinha que ser 1, né? Mais ou menos 1 na verdade, certo?
Ainda tinha que depois fazer um argumentozinho para mostrar que o A dividia o A zero, certo? Ou seja, que essa raiz, que na verdade ia ser mais ou menos alfa, que dividiu o A zero, tá? Então teve gente que só escreveu lá uma expressão igual a zero, substituindo a raiz, botou o termo independente para o outro lado e já garantiu que dividia. Não, porque você nem mostrou que o A é inteiro, tinha que fazer isso, certo? E também tinha uma parte lá que você tinha que dizer, como o A é racional e a expressão de f, os coeficientes pertencem a z, então quando você substituía no lugar do x por a, você dizia que isso pertencia a z, mas não lembrava de dizer que era porque os coeficientes a0, a1 até n-1 pertenciam a z. Então isso, quem não fez isso perdeu uma pontuação de 0,1, tá? Mas essa questão, essencialmente, ela estava feita no livro do Vandenberg, tá? Estava feita lá, essa questão tem ela feita lá, não lembro agora se é como resultado ou exercício, mas tem ela feita lá, tá? Então, tanto que quem resolveu usando a mesma linguagem que o Vandenberg usou, certo? Então, quem tiver alguma dúvida na solução, eu posso resolver, mas tá resolvido lá no livro do Vandenberg, mas de todo jeito eu posso resolver se for o caso, eu mando junto com a solução da questão 6. E a questão 18, né, que pedia para verificar se esses polinômios dados abaixo eles eram irredutíveis sobre o corpo indicado, certo? Então a gente tem aqui o item A, 5 itens, né? O item A até o item C, o corpo eram os racionais, porque a ideia aqui era a gente tentar aplicar aqueles resultados que a gente estudou, que é o critério de Eisenstein, ou então aquele outro que envolvia o IZP com P', né? E no caso do item D e do item E, era Z11 no item D e Z17 no item E. Bom, o item A, o item B e o item C, aí ou você tentava aplicar o critério de Eisenstein, ou então... Bom, aí nesse caso do item A, do B ou C, como eu falei, faz-se uso do critério de Eisenstein, ou então você tenta encontrar um valor de x para o qual f de x é igual a zero, que aí no caso você vai ter uma raiz, né? Então nesse caso, se tem uma raiz, obviamente significa que o polinômio, por definição, o polinômio ele vai ser redutível, né? Porque quando você escrever ele na forma g de x vezes h de x, você vai ter uma forma de escrever onde nem o g e nem o h são constantes, tá? Por exemplo, no caso do item A, se não me falha a memória, tem uma raiz, e no caso do item C, eu não lembro agora, mas o fato é que no caso do item B, por exemplo, bastava você usar, era aplicável o critério de Eisenstein, porque se você pegar o primo, o P igual a 3, ele divide, né, o 12, o 3, o 9, não divide o 25, e ele ao quadrado não divide, 9 não divide 12. Então, pelo critério de Eisenstein, você já podia garantir que ele é redutível sobre Z, sobre Q, melhor dizendo. Teve não lembro agora qual foi, se foi o item C, não estou lembrando qual foi, que usaram uma história lá de um teste da raiz racional, que a gente não viu, então podia-se pelo menos ter dado uma ideia do esboço da demonstração. Então quem fez uso disso aí, eu não considerei, mas eu deixei claro isso, né, na época da resolução da prova, que resultados que a gente não tivesse estudado em sala, como é uma prova pesquisada, você deveria colocar a demonstração do resultado que você utilizou. Se for um resultado que a gente estudou em sala, tudo bem, tá? Ou pelo menos que tinha como exercício em algum lugar. E o item D e o item E, né, dava um pouco mais de trabalho. Aí foi um erro de digitação, é x ao cubo, x à quarta, que eu até comentei isso também, obviamente, durante a resolução com vocês. Que nesse caso também, o item D, se não me engano, tinha uma raiz, então é redutível. Agora o item E, ele não possuía raiz. Aí você ia mostrar que, por exemplo, a única maneira de decompor, como ele não tem raízes, seria produzir dois polinômios de grau 2. Dava um pouco de trabalho essa conta, mas no final você mostrava que o sistema não tem solução, que você obtém a partir da igualdade, caso você supusesse que era verdadeira. E aí com isso ele era irredutível, tá? Sobre Z17, certo? Então, essa avaliação, no geral, né, como eu falei antes, o tempo dela eu acho que foi que eu dei, foi suficiente para todo mundo resolver, até porque, assim como na primeira avaliação teve quem me mandou até antes do término do prazo, mas enfim, de qualquer forma, eu fico devendo ainda para vocês a questão 6, né,
E eu vou também fazer a solução dessa questão 17, apesar de ter ela resolvida lá no livro do Vandenberg, mas eu vou escrever, tá? A 6 é porque ela realmente precisa de um pouco mais de atenção. Eu até poderia ter colocado ela valendo uma pontuação maior, mas no final até foi bom não fazer isso, porque talvez até tivesse prejudicado quem tirou uma nota melhor, né? Ou pelo menos tirou a nota que precisava para passar, tá bom? Aí, pessoal, eu vou postar esse vídeo, tá? E eu vou postar esse outro vídeo, né, com essas resoluções um pouco mais à frente, tá bom? E aí quem conseguir nota para aprovação, boas férias, certo? E quem não conseguiu, até a avaliação final, que eu vou logo estar marcando a data, tá bom?